Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos fazer a leitura do Salmo 130 para a gente iniciar o nosso culto. Diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temem. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Amém? Então, como o salmista diz aqui, né? O Senhor é que há misericórdia, né? O Senhor é que ouve a nossa súplica, a nossa oração. E nós temos que aprender a esperar verdadeiramente no Senhor. Porque às vezes a gente fala tanto, né, de esperar no Senhor, a gente lê salmos, a gente louva, mas na verdade a gente tem dificuldade de esperar, né? Porque a gente quer muitas vezes que as coisas aconteçam do nosso jeito, no nosso tempo. E quando as coisas não acontecem quando a gente quer, a gente começa a ficar ansioso, a gente começa a ficar angustiado, começa a ficar preocupado. E quando a gente aprende a esperar no Senhor, a gente sabe que no tempo certo acontece aquilo que o Senhor quer, né? E vai sempre acontecer o melhor para as nossas vidas, porque a palavra de Deus diz, né, que quando a gente ama ao Senhor, quando a gente teme ao Senhor, né, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, né? O Senhor vai nos abençoar, o Senhor vai nos guardar, né? O Senhor vai cuidar das nossas vidas. Então que a gente coloque tudo que a gente precisa diante de Deus, né? Todas as dificuldades, todos os problemas, todas as lutas, mas também que a gente aprenda a colocar diante do Senhor, né? A nossa gratidão, né? Colocar diante de Deus, agradecer por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, pelos livramentos, pelas bênçãos e por todas as coisas, amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nessa noite, Senhor, nós estamos mais uma vez reunidos na Sua presença, meu Deus, e nós te apresentamos, Deus, cada vida, Senhor, cada pessoa que está participando deste culto, Deus, que está assistindo, meu Pai, e nós cremos, Deus, e confiamos em Ti, e sabemos, meu Pai, que o Senhor está ouvindo a nossa oração, o nosso clamor, que o Senhor sabe, Deus, o que cada pessoa está passando, o Senhor conhece a necessidade de cada um, meu Deus, a dificuldade, meu Pai, o problema, e o Senhor é um Deus poderoso, meu Pai, para agir na vida e na causa de cada um, Deus. E é isso que nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor vai agindo, Deus, na vida dos teus filhos, dos teus servos, curando, meu Deus, de toda enfermidade, repreendendo, Senhor, todo o levante do inimigo, meu Pai, toda dificuldade, meu Pai, toda perseguição, Senhor, todo desânimo, Deus, toda fraqueza, meu Pai, tudo aquilo que não vem de Ti, que o Senhor vai repreendendo e lançando por terra em nome de Jesus, Deus. É isso que nós pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar. Pela fé Que uma vez me foi dada para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor
seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar dessa liça, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Agora vamos ouvir a pregação com o pastor Pedro. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Mais uma vez nós estamos aqui, né? Para trazer uma palavra do Senhor. Vamos estar lendo hoje, nessa noite, no livro de Josué. Primeiro capítulo. Vamos estar falando da tarefa que Josué recebeu naquele dia. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisares a planta do vosso pé, eu tenho dado a vós, como prometi a Moisés. Desde o deserto de Líbano até o grande rio de Eufrates, toda a terra dos hebreus, até o grande mar, para o poente, será vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Assim serei, como fui com Moisés, e serei contigo. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Amém? Aqui nós vemos o Josué recebendo uma missão das mais importantes naquela época. Ele ia simplesmente substituir o homem mais importante que havia ali no meio dos hebreus naquela época. O Senhor tinha o levado, tirado ele do deserto, levado de volta ao Egito, para que Moisés tirasse aquele povo do Egito. E depois de uma luta grande com o faraó, de muitas batalhas, muita dificuldade, o faraó resolve libertá-lo para que ele saísse, mas coloca tropas atrás, que ele consegue vencer tudo aquilo, e ele atravessa o mar e entra no deserto, onde com poucos dias eles estariam na terra prometida. Mas, pela uma desobediência dos próprios espias que ele tinha mandado para olhar aquela terra, está lá no livro de Números, eles voltaram. Deus não permitiu que eles entrassem, eles voltaram e ficaram 40 anos perambulando naquele deserto. E o Senhor já tinha falado, quando começou a segunda geração, onde Moisés tinha que repetir todos os mandamentos, o Senhor já advertiu Moisés para ele encorajar Josué, que era ele quem ia entrar naquela terra, a terra prometida. Essa terra foi prometida a Moisés, essa terra foi prometida a Josué, a Israel? Não. Essa terra era uma promessa de Deus com Abraão. Quando ele chega, que ele chama Abraão e manda que ele saia da sua terra para uma terra que ele vai dar para a sua descendência. E Deus tem aquela promessa com Abraão, onde ele é provado muitas vezes também, passando dificuldades, passando luta, mas vai ser vitorioso, e a promessa de Deus é que a sua descendência vai receber aquela terra. O Senhor chega a advertir que a sua descendência é grande como o pó da terra, mas eles vão ter um cativeiro de 400 anos. E tudo isso se cumpre. Aquela mudança deles para o Egito, lá depois da morte de José, daqueles faraós que o conheceram, eles ficam como escravos ali no Egito.
até o dia em que o Senhor chama Moisés, que também já tinha voltado, para tirar aquele seu povo do Egito. E a batalha não foi fácil. E como ele tinha advertido, Moisés foi preparando Josué, foi encorajando, mas Josué sempre se manteve como auxiliar de Moisés, como alguém que fazia aquilo que Moisés determinava. Ele foi capitão de guerra, ele foi muita coisa, mas ele era um general de guerra de Moisés. Mas ele tinha Moisés como o seu senhor, ele era servo de Moisés, obediente, nunca tentou passar na frente de Moisés em nada. E aqui Moisés tinha morrido. Josué ficar ali chorando, lamentando a morte de Moisés, não ia adiantar nada. Então o Senhor aparece e manda que ele se levante, que ele vai atravessar aquele Jordão. Ele vai cumprir o que Deus tinha dito para Moisés. Ele vai cumprir a promessa que Deus tinha com Abraão. Ele vai entrar com aquele povo para possuir a terra prometida. A terra que Deus havia prometido a Abraão há muitos e muitos anos atrás. A espera foi muito grande. Só de cativeiro foram 400 anos. Mas antes eles tinham ficado até chegar a geração de Josué, de Israel, que ele entrou no Egito, que era antes de Jacó. Foi um tempo, mas a promessa estava de pé. Deus às vezes demora, mas ele não vai falhar. E aqui ele chama Josué, o encoraja e o determina: olha, Josué, você agora vai pegar a tarefa mais importante da sua vida. Você agora vai assumir um cargo mais importante, você vai ser o líder desse povo. Ninguém vai ser maior do que você no meio desse povo. E fala para ele as terras que ele ia dar, as mesmas terras que ele tinha prometido para Abraão, que era para a sua geração. E aqui o Senhor fala para ele: ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Josué, como ninguém, conhecia a história de Moisés. Ele sabia tudo que o Senhor tinha feito com Moisés, como Deus tinha sido benevolente e misericordioso com Moisés, para que ele tirasse aquele povo do Egito. Então Josué conhecia tudo isso, ele só precisava agora tomar posse, assumir o lugar de Moisés e exercitar aqui a sua fé. Confiar naquilo que o Senhor estava lhe falando. Confiar naquilo que o Senhor estava determinando. E quando o Senhor fala para ele: ninguém te poderá resistir, ele sabia que ele ia ser vitorioso em todas as suas batalhas. Como eu fui com Moisés, que as batalhas de Moisés todas foram vencidas, e ele foi um homem vitorioso naquela luta que ele teve, naquela missão que o Senhor determinou para ele. Ele se recusou, mas depois aceitou, e o Senhor foi sempre com ele. Então Josué tinha certeza de uma coisa: que o Senhor estava com ele. E se nós observarmos, esses homens, eles tinham uma confiança tão grande no Senhor, que quando ele prometia, eles estavam certos que ia obedecer. Ele fala para ele não desviar do que Moisés lhe ensinou. Ele não vai servir a outros deuses. O Senhor era o suficiente. Ele nunca vai procurar outro Deus, porque o Senhor bastava para ele. Ele nunca vai se dirigir a outro Deus, porque ele conhecia a voz do Senhor. Ele conhecia a capacidade que o Senhor tinha. Josué tinha ficado naquele monte com Moisés 40 dias. Ele sempre acompanhou Moisés em todas as suas caminhadas, em todas as suas lutas, em todas as suas batalhas. Então ele era um homem que foi preparado. O Senhor escolheu ele para que ele fosse preparado, e ele tinha a capacidade de obedecer, como ele obedeceu a Moisés. Imagina como ele não ia obedecer ao Senhor aqui agora. E tudo que o Senhor falou para ele. Então o Senhor, aqui no capítulo 6, ele ainda fala assim: esforça e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos teus pais daria. Tão somente esforça-te e ser muito corajoso. Cuida de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvias, nem para a direita, nem para a esquerda,
para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Então, ele sabia que ele precisava fazer aquilo que Moisés lhe ensinou. E Josué tinha sido um aluno, um discípulo exemplar. Ele tinha aprendido tudo com Moisés. Aprendido a confiar no Senhor, aprendido a orar, aprendido a respeitar, aprendido a saber que só Deus é o Senhor. E ali ele só tinha que exercitar ali a sua confiança. E às vezes Deus tem feito isso conosco. Ele nos fala algo e nós só precisamos ter a confiança. E às vezes nos falta essa confiança. Quando demora um pouco, nos falta. Mas Josué aqui, ele sabia dessa promessa, mas ele sabia que eles tinham ficado 40 anos naquele deserto, esperando pelo dia certo de atravessar aquele Jordão. E ali ele prepara o povo, ali ele prepara, porque ele tem certeza. Ele sabia que o Jordão ia se abrir, apesar que era o dia que ele estava mais cheio, mas ele tinha visto acontecer isso com o Mar Vermelho, com a ordem do Senhor. Por que não se cumpriria com ele sobre um rio? Então ele tinha certeza que aquilo ali ia acontecer. E Josué vai, e se nós penetrarmos aqui na história de Josué, nós vamos ver Josué sempre sendo vitorioso. Josué sempre vencendo as suas batalhas. Josué sempre obedecendo a Deus. Josué exigindo que todos seguissem o caminho do Senhor. Ele não permitia que eles fossem servir a outro Deus. Porque se eles fossem servir a outro Deus, aí o Senhor ia cobrar deles. Eles haviam se desviado do caminho. Eles tinham buscado Deus estranho. Então nós precisamos saber disso. Nós não precisamos orar nem pedir socorro para ninguém. É para o Senhor. Porque se for para alguém aqui da terra nos socorrer, o Senhor vai indicar essa pessoa quem é. O Senhor vai trazer na tua presença. O Senhor vai determinar a tua vitória. Porque Ele é Deus, conhece e sonda o coração de cada um de nós. Aqui ele sabia que em Josué ele podia colocar nas suas mãos. Porque ele era um homem digno, era um homem de confiança, era um homem valente, era um homem obediente e destemido. Era isso que Deus precisava. É isso que Deus precisa. Ele não nos chamou para ficarmos ali sentados, assistindo. Às vezes uma pessoa pediu uma oração, e nós olhamos assim, às vezes achamos que é tão difícil, e aquela pessoa está achando mais difícil ainda. Mas quando colocamos na mão do Senhor, Ele nos mostra o caminho correto. Ele nos mostra o caminho certo. Ele mostra a trilha pela qual nós devemos seguir. Qual é ela? É buscar o Senhor, confiar no Senhor. E quando Ele determina algo, nós precisamos aprender a tomar posse da vitória, a receber aquilo que o Senhor está nos entregando. O Senhor não estava entregando a Josué aqui só uma missão. Ele não estava entregando a Josué só uma missão dele atravessar aquele Jordão. Não. Era daquele povo possuir a terra. Ele que ia distribuir aquela terra. Ele que ia entregar aquilo que o Senhor tinha prometido a cada um, como foi o caso de Caleb. Que ele diz, me dá aquele monte. Foi aquilo ali que tu estava lá quando Moisés, servo do Senhor, falou que aquele monte é meu. E eu quero ele agora. Eu não incomodo se lá tem gigantes, se tem pessoas valentes, o que tem. O Senhor vai limpar aquele monte e vai me entregar ele limpo nas minhas mãos. Por quê? Porque ele foi um dos espias que Moisés mandou para olhar a terra. E daqueles 12 homens que foram, 10 voltaram dizendo que não tinham condições de entrar. Apenas Caleb e Josué disseram, nós podemos entrar sim. E eles ficam murmurando até que o Senhor disse para eles, olha, não vai entrar nessa terra. Os que foram contados no recenseamento, ninguém vai entrar nessa terra. Seus corpos vão ficar nesse deserto. Por isso 40 anos rodando ali. Salvo Caleb e Josué, que confiaram, que tiveram confiança na minha palavra e que acreditaram naquilo que eu estava falando. Os outros, o corpo de vocês vão ficar aqui nesse deserto. E foi exatamente isso que aconteceu, até o dia determinado por Deus para eles entrarem ali. Precisou ele levar marreta para derribar os muros de Jericó, para tomar posse da cidade? Não. Deus só mandou eles dar a volta. E no último dia dá um brado de vitória. E com aquele brado, os muros caíram por terra ali e eles se apoderaram daquela terra que era a promessa de Deus para Abraão, para Isaac, para Jacó e para Moisés. Assim Josué foi vitorioso pela confiança, pela obediência e pela maneira dele servir a Deus, sendo servo
de Moisés. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Essa palavra do Senhor tem nessa noite. Espero que ela toque no coração dos irmãos, que nós viemos a receber e Deus colocar sobre cada um de nós essa fé e essa confiança para que nós possamos servir o Senhor em espírito e em verdade. Amém? Nós vamos estar domingo lá na igreja, estamos convidando os irmãos, está sendo uma bênção os cultos. E terça-feira nós estaremos aqui mais uma vez também transmitindo o culto para os irmãos. É importante que os irmãos assistam, observem e vejam o que o Senhor é capaz de fazer nas nossas vidas. Amém? Vamos agora estar orando pelo encerramento e depois nós estaremos dando a bênção final também. Amém? Vou convidar a irmã Patrícia para ela estar fazendo essa oração. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos mais uma vez reunidos na sua casa, na tua presença, Deus, louvando e glorificando o teu santo nome, meu Pai, ouvindo a tua palavra, meu Deus, e te apresentamos o restante dessa semana e pedimos que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor, Pai, venha nos guardar, meu Pai, venha nos livrar de todo mal, Senhor, de toda enfermidade, Deus, de todo acidente, de toda violência, Deus, de tudo aquilo que não vem de Ti, que o Senhor venha nos fortalecer e aumentar a nossa fé e nos dar sabedoria, Deus, para andar nos Teus caminhos, fazendo a Sua vontade, Deus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Vamos fechar nossos olhos e vamos receber a bênção do Senhor. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre, e que todos possam dizer amém.